Sagres Internacional. Os principais fatos do cenário mundial com credibilidade e análises profundas. E Sagres Internacional é com o professor de Geopolítica e historiador Norberto Salomão, que já está em contato conosco pela internet. Professor, seja muito bem-vindo ao Tom Maior. Obrigado, Paloma. Boa tarde também, Jéssica. Boa tarde a todos aqueles que nos acompanham. Satisfação grande estarmos aqui novamente, para refletirmos um pouquinho aí sobre o cenário internacional. E a guerra da Ucrânia não sai das manchetes, A gente abre os jornais para poder estar aprofundando o noticiário, o que está acontecendo aí pelo mundo, mas eu vou te falar de 10 notícias, 8 são sobre a guerra da Ucrânia, viu, Paloma e Jéssica? É isso, professor, e esse é o tema do Sagres Internacional desta quinta-feira, A guerra da Ucrânia, que já dura mais de 70 dias. E para começar o nosso bate-papo, professor, eu queria saber qual é o saldo desse conflito até agora. Pois é, Paloma, o saldo, infelizmente, é péssimo, Em termos de vidas, oficialmente, nós temos mais de 3 mil mortos nesse conflito, mas esses são dados oficiais, São dados que são fornecidos por organismos oficiais. Acredita-se que o número seja bem maior do que esse. E mais de 5 milhões de refugiados ucranianos. Então, uma crise humanitária terrível. Ainda bem que eles podem e estão sendo recebidos ali, principalmente pela Polônia, pela Hungria, por países próximos ali, e esse saldo é um saldo terrível. Outro saldo também que não é legal dessa guerra é com relação à crise energética pela qual a Europa passa atualmente, a questão do gás russo, do petróleo russo. Então, tudo isso tem representado, sem dúvida, uma condição muito complicada, uma condição muito difícil. E, finalmente, eu acho que um outro ponto que merece também relevância é até que ponto a Rússia avançou. O Vladimir Putin ele tinha um plano, ele achou que essa ação da Rússia seria uma ação rápida e, como você disse aí bem no início, nós já estamos aí no 71º dia e avançando, quer dizer, estamos com mais de 70 dias de guerra e não há um sinal de que isso seja modificado. Eu deixei aí um mapinha, não sei se já dá para colocar ele aí, tá? Obrigado. Vocês estão vendo aí essa parte que está de vermelho, é a parte em que a Rússia já avançou. São as partes que a Rússia avançou. Vocês notem que a Rússia está praticamente em vermelho, fazendo aí ao sul, na parte de baixo aí do seu mapa, fazendo um corredor para chegar até, você está vendo que está chegando próximo à Moldávia. Na região aí onde está a Moldávia, se vocês podem observar, no último azinho aí da Moldávia, está a região da Transnistria. A região da Transnistria é uma região que tem contingente russo, mas que foi anexado pela Moldávia quando do fim da União Soviética. Essa região, em 2006, ela se autoproclamou independente com o apoio da Rússia. Tem aproximadamente 2 mil soldados russos aí. Então, a ideia é, se vocês pegarem da região que está aí à direita, à sua direita no mapa, onde está Kharkiv, e vem descendo, passando por Lugansk, Donetsk, Mariupol, até Odessa, vai fazendo esse contorno aí na parte de baixo do mapa, na parte sul, até chegar à Moldávia. Essa é uma das ideias da Rússia, de fazer um corredor aí com áreas sob sua influência, sob seu domínio, um corredor até a Transnistria. E a parte de baixo, aí, essa última parte aí de baixo, que é a da Crimeia, essa já foi anexada em 2014 pela Rússia. E as outras partes que estão riscadinhas aí, são partes acima do vermelhinho, que vocês estão vendo, acima de toda a parte vermelha, tem uma parte que está riscadinha. Essa é a parte que a Rússia ainda não anexou definitivamente, mas é a parte de onde partem tropas russas e a partir de onde elas atuam. Então, esse é o cenário da guerra. Lá em cima, lá no alto, vocês estão vendo a região de Kiev, ou Kiev, Está escrito Ucrânia, grandão aí no mapa, e acima vocês estão vendo Kiev. Essa é a capital da Ucrânia, a parte que a Rússia já tentou dominar, mas não obteve êxito. Então, tudo isso vai fazendo com que a guerra seja extremamente desgastante, acusação de parte a parte, os Estados Unidos e a União Europeia e o Reino Unido, que não faz parte mais da União Europeia, a Inglaterra, enviando armas, enviando todo o apoio que pode aí para a região. Então, o saldo é dos piores, infelizmente. A guerra parece muito longe de ter um fim
quem tenta ser um intermediário aí na questão não está conseguindo êxito, não consegue audiências com Putin. O próprio Zelensky já falou que ele aceita uma reunião, uma conversação direta com Putin, mas até agora nada, viu, Paloma e Jéssica? Professor, tem ventilado aí no noticiário internacional nos últimos dias a possibilidade da Rússia declarar formalmente guerra à Ucrânia, né, em comemoração ao Dia da Vitória, dia 9, né, quando a Rússia derrotou os nazistas em 1945. A guerra está acontecendo desde o dia 24 de fevereiro, mas na Rússia ela é chamada de Operação Especial. O senhor acredita que a Rússia pode fazer essa declaração formal de guerra? E se fizer mesmo, isso muda alguma coisa na estratégia, professor? Olha, Jéssica, excelente pergunta. Eu acredito sim. Tudo está programado para que a Rússia faça isso agora, no dia 9 de maio. Vai dar na segunda-feira, né, se eu não me engano, na próxima segunda-feira, em comemoração, sim, até um desfile está sendo preparado lá em Mariupol. Eles vão fazer uma parada militar lá em Mariupol, que é a área que eles já conseguiram dominar. Então, e aí tudo indica que o Putin finalmente vai declarar guerra à Ucrânia. E quem está nos ouvindo aí vai dizer, mas peraí, a guerra não está declarada? Não, até agora o Kremlin, né? Kremlin é a sede lá do governo russo, tem evitado usar a palavra guerra. Ali era uma operação especial para libertar as regiões do leste da Ucrânia que estariam sendo oprimidas pelo governo ucraniano. São regiões que se declararam separadas da Ucrânia lá em 2014, por isso que eu sempre digo o Atlântico Norte, que é a Liga Militar liderada pelos Estados Unidos, e também a aproximação da Ucrânia em relação à União Europeia. Então, diante de tudo isso, o que a gente pode observar, Jéssica, Paloma, todos aqueles que gentilmente nos acompanham, é quem nós agradecemos, né? O que a gente pode observar é que a tendência desse conflito é se agravar cada vez mais. Só para ter uma ideia, eu fiz aqui assim uma escalada do que está acontecendo, né? Por exemplo, as notícias são de que a Rússia, ela primeiro pretende mudar o status da guerra. E você disse, é possível uma mudança de estratégia? Sim, porque com essa declaração a Rússia, então, parte com tudo, com todas as forças que tem para definitivamente tomar a região, né? Toda aquela região leste e sul da Ucrânia, talvez até mais um pouco. O Zelensky, em função disso, inclusive, tem pedido um esforço internacional de auxílio aos ucranianos para garantirem ali a sua supremacia. A União Europeia, olha como é que a coisa, né, vai crescendo de tensões. A União Europeia, a partir da sua líder, a Ursula von der Leyen, propôs agora o 6º pacote de sanções contra a Rússia e vai atacar diretamente o petróleo. Mas tem regiões que precisam do petróleo, tem regiões que acreditam, estão driblando ali as sanções e pagando em rublo através de um sistema indireto de conversões de moedas para que a Rússia receba em rublo e fuja da sanção ao sistema, né, de conversão de moedas, né? Então, quer dizer, tudo isso vai deixando a coisa numa situação muito complicada, porque o próprio Putin chegou a afirmar que isso é uma faca de dois gumes, que, como dizemos aqui no interior, o pau que dá em Chico, dá em Francisco, quer dizer, as sanções asfixiam a economia russa, mas, de outro lado, aprofundam também a questão energética na Europa, que depende muito do gás russo, depende muito do petróleo russo. A Rússia tem vendido grande parte desse seu petróleo, aumentou consideravelmente a venda do seu petróleo para a China. A China que mantém aí essa parceria econômica, busca não se envolver tão diretamente na questão política que envolve a guerra, mas é sim uma parcerona da Rússia. A outra questão é que nessa quarta-feira a Rússia afirmou que disparou 2 mísseis calibres de cruzeiro contra alvos ucranianos a partir de um submarino lá no Mar Negro. Então a guerra começa a se aproximar do Mar Negro. É bom lembrar que do outro lado do Mar Negro está a Turquia. A Turquia faz parte da OTAN. Então fica sempre esse temor de que essa guerra se internacionalize, como é com a questão da Transnistria, que eu falei agora há pouco, uma região lá da Moldávia, que a Rússia alega que precisa proteger também aquela região. Então a Moldávia também já estaria em risco.
A Finlândia e a Suécia, que sempre adotaram uma postura de neutralidade, estão em adiantadas conversações para integrarem a OTAN. Então, a tensão vai ficando cada vez maior. E o que é pior, agora uma outra, né, que eu também coloquei aqui nas minhas anotações, a Belarus, que é aliada da Rússia, pode entrar também na guerra. Até então, a Rússia tinha usado a Belarus apenas para treinamento dos seus militares, mas não havia essa condição tão iminente da Belarus entrar no conflito. A Belarus do Alexander Lukashenko que deu uma entrevista essa semana ainda dizendo que o Putin não quer a manutenção da guerra, ele quer apenas garantir os interesses da própria Rússia, né? Então o pessoal dá uma passada de pano legal aí para o Putin, né? Mas na verdade a gente sabe que as intenções dele são intenções bem expansionistas, como faz parte da intenção das potências no mundo, né? E que essa invasão da Ucrânia já estava mais do que anunciada, repito, desde lá de 2014. O ministro das Relações Exteriores, o Sergei Lavrov, Relações Exteriores da Rússia, né? O Sergei Lavrov disse que a Aliança do Atlântico está travando uma guerra por procuração. O que seria essa guerra por procuração ou guerra proxy, né? Essa guerra que você age diretamente. Foi muito comum durante o período da Guerra Fria. Você não entra diretamente na guerra, você usa outros elementos que estão diretamente no confronto e você vai alimentando com armas, com treinamento, com informações, com a inteligência, né? Que é a espionagem. Os Estados Unidos estão fazendo sim, a União Europeia estão fazendo sim, por isso que essa guerra ela não teve um fim ainda, porque com esse auxílio a Ucrânia conseguiu opor uma resistência ao avanço russo. E apesar da Rússia alegar, né, que não ataca alvos civis, a gente sabe que a Rússia tem bombardeado hospitais, escolas, áreas de abastecimento de água, e agora, nessa terça-feira, terça para quarta-feira, a gente teve a notícia do bombardeio de um ponto de ônibus, que matou, a princípio eram 10 pessoas, agora o número já subiu para 13, e mais de 20 feridos com essa explosão. É uma empresa que produz derivados de carvão, e o pessoal estava esperando o ônibus ali, depois do trabalho, e a região foi bombardeada. A Rússia não se manifestou a respeito do incidente, que não é incidente coisa nenhuma, né? Eles vão fazendo, digamos, essa guerrinha também de terror aí. Essa mina de carvão, derivado de carvão, fica na cidade de Avdiivka, né? Lá na região do Donbás, na região de Donetsk, lá na região do leste europeu, onde a coisa está pegando fogo. E mais, né? A Rússia intensificou os ataques contra Odessa, que a gente mostrou lá no mapinha. Até então, a região de Odessa não tinha sido tão ostensivamente atacada, mas agora o bicho lá está pegando também. Então, esse é um quadro de uma guerra que se intensifica cada vez mais, viu, Jéssica e Paloma? Além dessa guerra que está se arrastando já há um bom tempo, eu queria saber se o senhor entende que o conflito ele pode se agravar ainda mais. A gente entende que sim, né? O temor, viu, Jéssica, é exatamente esse, né? Dele se agravar e se agravar em que medida? Dele se agravar envolvendo outros atores no conflito, dele se internacionalizar, esse é o grande temor, dele se agravar com relação à questão da crise alimentar global, porque a Rússia e a Ucrânia são importantes fornecedores de insumos como potássio, nitrato, né, para poder produzir fósforo, para poder produzir fertilizantes, esse é um outro problema, e a própria questão do fornecimento de petróleo e de gás, do qual a Rússia é um dos grandes fornecedores. Então, isso realmente preocupa, esse é um elemento, sem dúvida, bastante preocupante. Professor, e a comunidade internacional, a gente sabe, né, tem tentado ali intermediar as negociações, e o Papa Francisco também, qual que é o papel dele, professor, para tentar intermediar, né, um acordo? Ele já até pediu um encontro com o Putin, mas será que vai rolar, professor? Não vai não, viu, Jéssica? O Papa Francisco ele é um papa bastante atuante, né? O argentino Mário Bergoglio, né? Ele é muito atuante, um papa moderno. Ele tem uma cabeça muito aberta para uma série de coisas, ele tenta equilibrar uma igreja que é muito complicada para se fazer mudanças internas. A Igreja Católica, para vocês terem uma ideia, ela data do século IV, né, da era cristã, então é uma igreja que tem muito tempo, é muito difícil fazer mudanças ali, modificações. E ele vem com esse ar assim, bem jovial, apesar dos seus 85 anos, e sempre que ele pode, ele fala de questões do meio ambiente, ele fala da questão da Covid,
ele fala de questões... Esses dias fez um pronunciamento falando da sogra, né? Até bem curioso as palavras que ele disse. Mas nessa questão em específico, que é a que nos interessa aqui, ele realmente tem feito pedidos reiterados para que essa guerra acabe e pediu para poder argumentar com o Putin, pediu um encontro com o Putin. Mas já houve a resposta aí, até então não tinha havido, mas já houve uma resposta. Na quarta-feira, o Dmitry Peskov, que é o porta-voz do Kremlin, ele já falou que no momento não é possível uma audiência entre Putin e o Papa, não. Foi essa a resposta. A outra coisa que pegou é porque a igreja lá na Rússia é a igreja cristã ortodoxa. Ela é uma igreja que surgiu em 1054, no antigo Império Bizantino, né, o Império Romano do Oriente. O Império Romano, na sua decadência, se dividiu, e a mentalidade cristã no Oriente, ela era cristã, a princípio católica, mas com um viés um pouco distinto. Isso acabou levando a uma ruptura em 1054, lá no século XI. Assim surgiu a Igreja Cristã Ortodoxa, que não tem Papa, ela tem patriarcas, tem o patriarca grego, tem o patriarca turco, tem o patriarca russo, que é o Cirilo I, a gente vai dizer lá na linguagem eslavo, Kirilo, e o Kirilo é amigão do Vladimir Putin e apoiador da operação especial da Rússia na Ucrânia. Isso gerou, inclusive, uma divisão interna lá no clero ortodoxo russo, porque lá na Rússia você vai ter o grupo dos padres ortodoxos pela paz. Então isso gera um atrito, inclusive, com o próprio patriarca, com o chefão lá da Igreja Ortodoxa, entre os próprios papas. E aí o Papa Francisco disse que o Kirilo não poderia ser um coroinha, digamos assim, um menino de recados, né, do Putin. E aí o Kirilo respondeu para ele o seguinte: olha, o Papa Francisco escolheu um tom incorreto. Essas declarações dificilmente contribuirão para o estabelecimento de um diálogo construtivo entre a Igreja Católica Romana e as igrejas ortodoxas russas, até porque eles já vinham nessa tentativa de uma relação ecumênica. Eu gostaria de lembrar que no ano 2000, o Papa João Paulo II, conhecido como Papa do Perdão, né? Até porque pediu perdão às mulheres, pediu perdão aos índios, pediu perdão aos judeus, por violências cometidas pela Igreja Católica ao longo de séculos. E ele pediu perdão no ano 2000, lá na região da Turquia, da Grécia, aos ortodoxos por massacres cometidos por católicos durante o século XIII, durante a Quarta Cruzada. Pediu com 700 anos de atraso, mas pediu. E desde lá foi havendo uma conversação para uma relação mais ecumênica, quer dizer, que essas igrejas tivessem, né, um diálogo mais próximo e tudo. E em 2016, o Papa Francisco se encontrou com o Kirilo lá em Cuba, eles começaram uma negociação, falaram-se recentemente por telefone, mas agora a coisa desandou, não é? Porque houve essa provocação, não podemos dizer que não seja uma provocação do Papa Francisco ao falar que o Kirilo não pode ser um coroinha do Putin. O Kirilo até que respondeu gentilmente, mas nas entrelinhas a gente está vendo que ele falou para o Francisco se meter com as questões dele para lá, né? Essa que foi a resposta a bem da verdade. O duro, como eu disse, é que dificilmente se aceita um interlocutor na questão como ela está, né? Nós chegamos numa fase desse conflito que a tendência dele é se intensificar até o momento em que uma das partes resolva ceder. E vai ceder não pelo bom senso, vai ceder pela pura e simples condição de não poder prosseguir no conflito. Muito bem, professor. Para a gente finalizar, eu gostaria que o senhor comentasse sobre a declaração do ex-presidente Lula sobre a guerra na Ucrânia em uma entrevista, né, na revista Time. Pois é, né? Paloma, político, quando abre a boca, precisa ter uma assessoria boa para não falar bobagem, né? Porque se deixar falar bobagem, eu falo, você fala, né? Quando a gente tem uma posição que necessita de discursos normalmente bem estratégicos, muito bem pensados, muito bem engendrados, e olha que mesmo assim sempre vai dar espaço para uma dupla, uma tripla interpretação, a assessoria tem que estar muito de olho. E o Lula está em plena campanha, né, para tentar voltar à presidência. Aparece aí na revista Time até falando que é o segundo ato do Lula, né, que ele está preparando-se para voltar, e ele, na entrevista, até disse que nunca desistiu da política e tudo. Aí a gente fica perguntando, para que o Lula vai falar
de guerra da Ucrânia. Aí você diz, não, mas a guerra da Ucrânia está aí no contexto, né? Tem que marcar posição. Tudo bem, mas poderia falar da guerra da Ucrânia, ele poderia falar da crise humanitária, ele poderia falar da questão dos refugiados, sem querer atribuir culpa a ninguém. Quer dizer, a grande jogada, olha eu aqui prestando um serviço de assessoria gratuito, né? E prestaria a qualquer um. Seja Bolsonaro, seja Lula, mas o Bolsonaro não adianta falar isso, porque ele, a lógica dele é a lógica da contundência, é o estilo dele, né? Aí se ele tirar um estilo. Mas se a assessoria do Lula pensa em partir para essa mesma coisa de confrontação, não é uma boa pedida no meu entendimento. Então ele poderia falar da crise humanitária, dos refugiados, de outros conflitos pelo mundo, da fome, da miséria, das questões da inflação no Brasil. Ele poderia adentrar outros pontos. Aí ele resolve ser o juiz. Qual que é o problema que eu vejo? Não é de fazer referência à Rússia, mas quando você se coloca na posição de juiz, vamos pensar o seguinte: o Vladimir Putin é muito próximo da Venezuela. O governo da Venezuela, do Nicolás Maduro, querendo ou não, é um aliado político do PT aqui no Brasil. Então, quando você faz você quer dar essa passada de pano, porque na verdade é uma passada de pano para o Putin. Porque quando você diz, olha, o Putin não é o único culpado pela guerra, dá certo que ele não deveria ter invadido, que foi isso que o Lula falou. Mas ele diz que o Ocidente tem culpa na guerra, e talvez tenha até a sua parcela de culpa, mas qual? Em que extensão? Difícil, né? Teria que ser avaliado. E aí ele ridiculariza, de certa forma, o próprio presidente da Ucrânia, né? O Volodymyr Zelensky, dizendo que o Zelensky está querendo aparecer, está fazendo dessa guerra um palco. E a coisa não é bem assim. Ele falou que o Zelensky poderia ter impedido a guerra e ter negociado mais. Negociado mais como? Porque se a gente lembrar como é que essa guerra começou, você se lembra que o próprio Zelensky, para impedir a invasão da Rússia, primeiro que ele foi avisando com um mês de antecedência que a Rússia queria invadir e o Putin negou que realizaria qualquer invasão. Depois, o próprio Zelensky disse que não tinha intenção de se alinhar com a OTAN. Se a questão era essa, ele não iria se alinhar com a OTAN. E mais ainda, o que o Lula deixou de falar, né, deixou de refletir sobre, porque talvez, se ele quisesse atribuir culpa a isso ou aquele, mas um discurso consistente, mas nesse caso não foi, um discurso muito fraco, muito frágil. Então a gente até poderia dizer, Lula, para de falar bobagem, né? Mas é difícil, porque acaba falando mesmo, se não tiver com um discurso muito bem azeitado, você acaba, né, fazendo discurso como aquele, dizer que o Bolsonaro, por exemplo, não gosta de gente, só gosta de polícia, né? E depois teve que se retratar. Então, pensa bem antes do que você vai falar, né? O cara é experiente, ele é um político experiente, né? Se você quer fazer uma provocação, faça uma provocação inteligente, bem feita, um discurso bem consolidado. Não foi o caso, porque tudo bem, o Zelensky iniciou a guerra. Em 2014, a invasão da Crimeia. Em 2014, o separatismo da região do Donbass, de Donetsk e Lugansk, com apoio de tropas soviéticas. E agora o próprio Sergei Lavrov, que no último final de semana falou que o Zelensky era judeu, mas apoiava nazistas. Então, que era um judeu apoiando nazistas, gerou uma celeuma danada. Então é isso, eu achei que nesse aspecto, vi todo o restante da entrevista, achei a entrevista até interessante, colocações até interessantes, mas nessa parte muito mal, na minha opinião, muito mal orientado, porque aí o político não fala sozinho. Se fala sozinho, não deveria, né? Porque você tem que ter uma assessoria, seja o Lula, seja o Bolsonaro, seja qualquer um, você tem que ter um discurso, no mínimo, com consistência, porque senão você vai falar só para o seu nicho político, né? Para aqueles que já acreditam nisso. Né? É isso, eu vi dessa forma, viu, Paloma e Jéssica e amigos que estão nos acompanhando aí. Perfeito, professor. Infelizmente, o nosso tempo desta quinta-feira já se encerrou, termina por aqui, mas muito obrigada pela sua participação aqui no Sagres em Tom Maior e até quinta-feira que vem. Pô, eu que agradeço. Quando você falou infelizmente, então é sinal que eu agradei pelo menos a vocês duas aí. Já é um bom sinal, né? Sempre já agrada, são opiniões professor. de peso. Tenho certeza que a participação do senhor aqui todas as quintas aí é muito enriquecedor, não só para mim e para a Jéssica, mas também para todo mundo que nos acompanha aqui na Sagres. Ah, que legal. Eu adoro participar aqui, né? Eu adoro trabalhar com esse tipo de assunto. Convido a todos para acompanhar o nosso podcast, o Sagres Internacional. Você pode ir pelos tocadores de podcast. E agradecer a todos o Sistema Sagres de Comunicação pela colaboração, pelo empenho, pela dedicação que tem para que a gente possa levar informação de qualidade. Eu vou me despedindo aqui
Peço que nos acompanhem no sábado, no nosso podcast, no domingo ele se repete. E até o nosso próximo encontro aqui no Tom Maior. Um grande abraço a todos, até mais. E esse foi mais um episódio do nosso Sagres Internacional. Sagres Internacional. Os principais fatos do cenário mundial com credibilidade e análises profundas. Lembrando que